Estamos aqui em mais um episódio de Café com Internet, Eliezer. Mais um. Eu sou Silvia Barros, ao meu lado, meu esposo magnífico, Eliezer Malta. Maravilha. E hoje, Eliezer, eu estou trazendo uma fala que eu ouvi e me chamou muita atenção e eu queria que a gente entrasse nesse assunto. Bora lá. Eu vi no Insta, né? A gente lá navegando, e eu ouvi a fala dizendo assim: quem não sabe quem é, vai ser sempre o que os outros quiserem. Muito boa fala. E eu me peguei refletindo sobre isso, porque autoconhecimento é uma coisa que a gente sabe que não está no acesso de todo mundo. Tem gente que está no fluxo e não se preocupa, acha que autoconhecimento é frescura, né? O que tu pensa sobre isso, aliás? Primeira coisa que eu já vou trazer de cara já, que é já para ser mais polêmico, né? Quem me conhece, quem me acompanha já nas redes sociais, sabe que eu falo muito de comunicação. Só que comunicação sem autoconhecimento é só barulho, né? Muito bom! Comunicação sem autoconhecimento é só barulho. Por quê? Porque no momento que a gente vai se comunicar, mas não se conhece, as chances são de que a gente reproduz o que os outros estão querendo que a gente reproduza. Então a gente vai falar coisas que os outros falam, a gente vai comunicar a forma que os outros estão comunicando. E aí a gente perde autenticidade, a gente perde identidade, a gente perde uma série de coisas pelo simples fato de a gente não se conhecer. Porque a gente passa a não ter opinião própria, a gente tem a opinião dos outros. Então tem uma série de coisas que se tu não tem autoconhecimento, a comunicação ela vira só um barulho a mais aí na internet ou no offline também, né? Mas é só barulho. Então o autoconhecimento ele precisa estar junto, andando junto com a comunicação, ele precisa estar andando junto com as pessoas o tempo todo. E tu acredita, Eliezer, que se a pessoa não tem autoconhecimento, é tipo uma fuga? Bem possível, tá? Bem possível. Porque ele tenta, de certa forma, se esconder na, naquilo que ele enxerga do outro. Então é muito mais fácil eu olhar e apontar talvez um defeito ou uma qualidade no outro e eu tentar reproduzir aquilo. Mas vamos deixar claro uma coisa assim que, que eu entendo que uma coisa é tu fazer modelagem, né? Tu se espelhar no outro, ver aquilo que tem de bom do outro e fazer uma modelagem. Não é cópia. Uma modelar é tu pegar a essência daquilo que o outro tem de bom e fazer com que tu reproduzir aquela essência ali da tua forma, do teu jeito. Imprimindo as tuas características e a tua essência Exatamente. naquela Né? situação. Colocando a tua identidade naquela situação. E cópia é tu fazer ipsis liter, né? Tu pegar uma situação aqui e reproduzir exatamente igual. E hoje a gente vê muito, principalmente na internet, que as pessoas querem viralizar um vídeo, querem, né, se destacar de alguma forma, eles fazem muita cópia e Quando não tem as trendezinhas do exato. momento. Eles vão lá e pegam exatamente a mesma fala daquele profissional que viralizou um vídeo, eles pegam a mesma fala e fazem igual, não colocam a sua identidade ali. E isso não é modelagem, isso é cópia. Né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa começa a copiar muito, as chances são de que ele não tenha a sua própria identidade, ele não se reconhece na sua própria identidade. E aí ele acaba não fazendo modelagem. E isso, o autoconhecimento é que vai separar quem consegue fazer uma modelagem e quem consegue fazer cópia. Porque quando ele se conhece, que ele tem um autoconhecimento sobre aquilo, sobre ele mesmo, as chances são de que ele vai imprimir a sua própria identidade, ele vai colocar o seu próprio o jeito de ser naquilo que ele está fazendo. E eu estou falando aqui, claro, de internet, de fazer vídeo, mas isso vale para qualquer coisa. Se ele for um profissional de marcenaria, né, ele pode fazer as técnicas de marcenaria igual que todo marceneiro faz, mas aquele detalhe, aquele capricho, aquela coisa que ele está fazendo ali, que ele está usando é uma modelagem, não uma cópia. Ele não está fazendo exatamente como todos os profissionais fazem. Por quê? Porque ele se conhece, ele sabe o tempo que ele precisa para aquilo, ele sabe a forma
que ele gosta ou que ele não gosta, ele sabe os seus princípios e valores, ele tem um autoconhecimento, e aí eu estou falando de profissão, mas o autoconhecimento dele pessoal imprime naquilo que ele faz como profissão, naquilo que ele, no comportamento dele, né? E tu acredita que essa situação de a pessoa copiar o outro poderia ser um medo de julgamento? De uma maneira assim, se o outro deu certo exatamente com essa fala e teve sucesso, eu vou fazer exatamente essa fala e não corro o risco de dar errado. Totalmente. Ele pega, na verdade, quando ele faz uma cópia, ele está, de certa forma, pegando algo validado. Então ele não corre o risco de erro, né? Se tu, Silvia, já fez alguma coisa e que deu certo e eu fazer exatamente a mesma coisa, as pessoas não vão me julgar, né? Inconscientemente, as pessoas acabam pensando isso. Ah, eu não vou me julgar porque já deu certo para ela. E aí é onde entra o problema. Quando eu pego a essência daquilo que tu está fazendo, vou modelar, vou pegar a essência, vou aplicar o meu jeito, eu corro o risco de ser julgado, porque não é exatamente igual, eu corro o risco de ser julgado. E aí é onde entra o medo do julgamento, o que vão pensar, vão rir de mim, enfim. E a gente vê muito isso, principalmente na internet, que as pessoas olham os grandes players, olham o palco dos outros na internet e aí diz assim, eu vou fazer exatamente aquilo porque aquilo já foi validado, aquilo já dá, já funciona. E aí muitas vezes até fazem exatamente igual e não dá certo, e são julgados. Por quê? Porque existe uma comparação. Quem conhece um profissional e conhece o outro, primeira coisa que percebe que é uma cópia, e aí fica aquela cópia barata, né? É como se fosse um produto falsificado. E aí as pessoas vão julgar por ser um produto falsificado. E vamos levar para o lado físico da coisa. Quando a gente vê um produto falsificado, a gente vê lá um tênis da Nike, né, por exemplo, original, ele tem lá sua qualidade, né, suas, suas coisas todas ali que foram feitas, impressão, material, tudo. E a gente vê um tênis da Nike falsificado. Quando tu vai, pega os dois, quando tu Até não conhece, parece, mas não é. ele parece, mas não é. Mas quando tu, assim, ó, se tu vê só o falsificado e tu não conhece o original, passa batido. Agora, quando tu conhece o original e tu conhece o falsificado, aquele falsificado parece que fica muito mais inferior. E aí a gente tende a julgar e dizer, não, mas isso aqui é falso, isso aqui não dura, isso aqui não vai ser bom, isso aqui vai me doer o pé. Enfim, a gente acaba fazendo essa comparação. Então, muitas vezes, tu copiar alguém, tu não ter o autoconhecimento suficiente para fazer um produto ou um serviço, ou te mostrar, se comunicar de forma autêntica, faz com que tu seja comparado com os outros. E aí vai ter o julgamento. Então as pessoas às vezes acham que fazer igual o outro vai eliminar o julgamento e às vezes é o contrário, ele piora o julgamento. E a pessoa é mais julgada ainda por estar fazendo uma cópia e por ser uma cópia barata, né? A gente defende muito a questão do desenvolvimento pessoal, né, Eliezer? Isso é fato, porque a gente passou por processos e a gente acompanha processos de muita gente de desenvolvimento pessoal. Quando tu acha que essa chavezinha vira? Porque assim, eu não nasço querendo me conhecer, né? A gente acaba buscando o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento em função de uma necessidade, Total. né? Eu fui uma que me aprofundei no autoconhecimento na crise dos 40. Foi onde é que a gente fez a formação de coach, foi onde é que eu me descobri. E hoje eu tenho várias coisas que eu desenvolvi ali baseado numa crise minha, uma crise de idade, né? Aonde é que tu acha que a pessoa dá essa viradinha de chave? Eu costumo dizer, e até para quem nas minhas mentorias, enfim, com quem eu falo, que eu costumo dizer que a gente vira uma chave, a gente muda qualquer coisa na nossa vida, na nossa carreira, quando a gente entra no que eu chamo GD, né? Que é o grau de desespero, que é no caos onde a gente procura se desenvolver. Então, às vezes, o autoconhecimento ele pode vir de uma depressão, ele pode vir de um problema financeiro, ele pode vir de algum problema em si. Pensa comigo assim, que se eu estou extremamente feliz, de bem com a vida,
ganhando bastante dinheiro, né? Fazendo bastante dinheiro. Tô com a família toda estruturada, tenho minha casa boa, tenho meu carro, tenho tudo, tá tudo correndo muito bem, é porque tá tudo certo, eu não preciso procurar nada, né? Agora, quando eu encontro um caos, encontro algum problema, seja uma depressão simples, eu fico chateado com frequência, ou as pessoas me dizem alguma coisa, eu não assimilo aquilo que estão me dizendo, eu estou tendo problema no meu trabalho, estou tendo problema com a família, sempre no caos, no grau de desespero, as pessoas tendem a procurar se desenvolver, procurar alguma coisa que ajude eles. Seja fazer uma terapia, uma psicoterapia, seja fazer um processo de coach, ou muitas vezes ele nem procura porque ele não sabe que precisa, mas aquilo às vezes cai no colo dele. Ele escuta uma frase numa rede social, ou um amigo fala alguma coisa que desperta aquela chavezinha e aí ele começa a se entender melhor. Então, muitas vezes, o papel do mentor, né? Falo isso porque trabalho com isso, com mentoria. Muitas vezes, o papel do mentor não é simplesmente dar o caminho perfeito, porque o caminho perfeito, ele muitas vezes ele serve para mim, mas não serve para ti. Então, o papel ali do mentor, muitas vezes, é despertar na pessoa aquilo que ela não está enxergando. É colocar uma lente naquilo que ela não está enxergando. E aí, a partir dali, a pessoa se descobre uma determinada coisa, e aí ele começa em busca, aí vira a chave, ele começa em busca de mais desenvolvimento, de entender, se entender melhor, de buscar mais informações sobre si mesmo, para daí então as coisas começarem a clarear na vida dele. Dentro da tua fala, tu disse: "Ah, tá tudo perfeito, o emprego perfeito, família perfeita, né, tudo maravilhoso". Mas daí eu te pergunto, tem gente que quando tá tudo maravilhoso, ela busca o caos, né, Total? porque não sabe o que não tem motivo nenhum para achar que as coisas estão ruins. Mas mesmo assim ela sempre tem aquele vazio, aquela aquela vontade de fazer mais, ou aquela sensação de que nada é suficiente. E daí, assim, a vida é perfeita, mas ela acaba gerando o caos dela. Ela não sabe lidar com coisas boas, ela precisa ter uma confusão, ela precisa ter uma treta para estar se envolvendo, né? Quando está tudo muito perfeito, ela cava alguma situação para que, tá? Isso é extremamente natural do ser humano. Vamos lá, vamos entender assim que o ser humano ele ele é feito de rotinas, né? E aí o cérebro da gente ele acaba se acostumando com determinadas situações, Até com o sofrimento. e inclusive, né, com o sofrimento. E aí o que que acontece? Quando as coisas começam a acontecer tudo muito perfeitinho, começa a acontecer tudo muito, tá tudo muito legal, o cérebro ele começa a acusar, começa a jogar um alerta assim, opa, tem coisa errada aqui, eu não estou acostumado dessa forma. E aí o teu inconsciente, né, que é os 95% do cérebro, lá o teu inconsciente, ele te conduz, ele faz com que tu tenha um comportamento ou uma fala, alguma atitude que te leve para aquele lugar aonde ele está acostumado, né? Vou tentar exemplificar assim como, né, falando do nosso filho Leonardo que gosta, né, que agora está numa fase que aprendeu a lutar boxe e tal. E aí o que que acontece? Lá um lutador de boxe, um esportista qualquer, ele está acostumado já com uma certa dor pelo excesso de treinamento e tudo, ele está acostumado com uma dor física. E aí quando ele começa no próprio treinamento dele, quando ele começa, aquela dor começa a sumir, que ele começa a não sentir, o que que ele faz geralmente? Ele força um pouco mais, porque ali onde ele está acostumado com aquela dor, ele sabe que ele está evoluindo. Então ele busca aquela dor. Claro que no lado do esporte, se a gente for pensar assim, isso é proposital, isso é intencional, justamente para ele melhorar, né? Mas o resto do ser humano que não está do lado do esporte é a mesma coisa, só que ele não entende que ele está indo para o lado bom, para o lado ruim, ele acaba voltando e para o lado onde dói mais, porque é onde ele está acostumado. O cérebro dele conduz ele para aquele lugar. E aí faz com que ele arrume um caos, arrume uma treta, né? Até do lado do esporte, vamos pensar assim que o esportista que foi lá e já conseguiu talvez um cinturão mundial,
Aí o que que ele faz? Ele já conseguiu o cinturão mundial, ele podia parar ali, né? Eu já sou campeão mundial. O que que ele faz? Ele arruma uma treta. Ele vai lá e desafia alguém para colocar o cinturão dele à prova, porque ele já ganhou, ele precisa provar para mais. Não, nem para ele mesmo, ele já é o campeão mundial, mas ele vai lá e se coloca à prova justamente para gerar aquele burburinho. Claro que envolve dinheiro, envolve uma série de outras coisas aí no esporte, mas é mais ou menos isso. Ele alcança a felicidade, ele alcança o ápice, mas ele se coloca à prova ainda de mais, ele quer mais, então ele volta para o caos. Aí tu imagina lá um campeão mundial, ele resolve se desafiar uma outra pessoa e querer trazer, ele vai gerar, vai ter que gerar dor, ele vai ter que treinar mais, ele vai ter que sofrer aquilo que ele sofria antes até chegar a ser campeão, para fazer aquela luta, para fazer aquele esporte que ele está. Então o ser humano ele acaba trazendo de volta o caos justamente porque ele está acostumado com isso. No momento que ele não traz para o caos, aquilo parece que começa a ficar chato, começa a ficar ruim. E aí tem que arrumar uma confusão, ele tem que arrumar alguma coisa para ele voltar para aquele estado normal, né, entre aspas, dele. E como é importante a gente ter esse autoconhecimento para a gente identificar esses momentos, né? Identificar que não tá bom, mas por que que não tá bom? O que que eu tô fazendo que tá me incomodando? Eu tô querendo me puxar para o caos? O que que eu preciso diante desta situação, né? Eu fui uma pessoa a vida inteira que nunca gostei de mudanças. Não te recorda disso porque tá na minha caminhada há mais de 20 anos. Mas nunca gostei de mudança, sempre gostei de rotina, sempre gostei das coisas iguais, tudo no mesmo lugar, sem troca de móveis, sem. E hoje eu me encontro noutra terra, noutro estado, numa outra casa, numa outra condição. E hoje eu sei que eu não consigo viver mais sem mudanças. Mas eu entendo que muitas vezes, quando as coisas começam a ficar iguais, eu começo a buscar a mudança. Porque eu já identifiquei que eu não sei lidar com o mesmo sempre. Eu preciso de novidades. Então, assim, como é importante para a gente não se colocar em qualquer situação, né, Eliezer? Porque eu sabendo que eu despertei isso, eu entendo e acolho os meus sentimentos. Perfeito. Concorda com isso? Total. E tu já tá mais na vibe do menos mudança, né? Então, mas assim, vamos lá. Eu sou, né, me conhece há bastante tempo, eu sou aquela pessoa que eu preciso ter novidade sempre, né, como um bom geminiano, né, eu preciso ter sempre com novidade. Ainda tem essa questão do meu perfil, ser um perfil águia, com tubarão, eu preciso estar, eu viajo muito e tenho que estar agindo o tempo todo. E, e isso é muito bom, porque isso me coloca em movimento. E aí o que que acontece? Quando está muito estagnado, precisa movimentar alguma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Uma empresa, né? Uma empresa que a gente trabalha com bastante empresários, enfim, uma empresa. Quando a empresa ela estaciona num valor de faturamento, o que que geralmente as pessoas que administram essa empresa fazem? Fazem alguma movimentação para que aumente esse valor que estagnou ali, né? Aí quando vai estagnar de novo, fazem um outro movimento. Ou seja, para a gente melhorar cada vez mais, a gente precisa se movimentar. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, a vida da gente é mais ou menos isso. E o autoconhecimento nos traz muito isso. Porque no momento que a gente vai se conhecendo, e quando eu digo autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele não acontece dois dias ou em um ano. Ah, agora eu já me conheço o suficiente. A gente passa a vida inteira conhecendo e adquirindo conhecimentos sobre a gente mesmo, novos e tal. E isso faz com que a gente se movimente, faz com que a gente tenha alguma coisa, faz com que a gente mude de direcionamento, de posição. E respondendo a tua pergunta, hoje eu estou num lugar mais calmo. Mas por que eu estou num lugar mais tranquilo, sem muita mudança? Por estratégia. Então, como eu já me conheço e eu sei que eu sou muito agitado, que eu estou sempre fazendo mudança, estrategicamente eu preciso segurar, frear isso para dar continuidade, para ter a resiliência o suficiente de dar continuidade numa mesma coisa, não ficar pulando
de uma coisa para outra, porque quando eu vou pulando de uma coisa para outra, as chances são de que eu não termino nenhuma e nem outra, e aí as coisas não funcionam. Então, estrategicamente, eu dou uma segurada, mas claro que tu me conhece, tu sabe que eu dou aquela segurada, mas em volta eu estou fazendo um monte de coisa diferente, né? Mas naquilo em específico eu dou uma segurada e só não vou mexer isso durante um ano. E aí eu consigo dar continuidade naquilo para fazer aquilo dar o resultado que precisa dar durante aquele um ano. Ah, se daqui um ano não for o suficiente, aí eu faço uma mudança, faço um movimento para aquilo crescer e expandindo cada vez mais. Mas por isso é tão importante ter esse autoconhecimento para saber quando tu vai fazer alguma coisa estrategicamente ou quando tu está fazendo alguma coisa sem sentido. Quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, quando não se conhece, a chance é que ela faz por instinto. E às vezes por instinto ela erra muito, então ela precisa errar muitas vezes e errar muitas vezes até aprender. E aí quando ela aprende, é autoconhecimento, ela está se conhecendo, né? Ela aprende em cima do erro dela e ela acaba se conhecendo. Só que tem pessoas que preferem o quê? Não se movimentar. Porque se não se movimenta, ela evita a fadiga, ela evita gasto de energia, mas ela fica estagnada. E as chances de dar errado são São menores, né? menores, óbvio. É como eu digo assim, eu vou sair na rua e eu corro o risco sei lá, ser atropelado, de acontecer alguma coisa e tal. Se eu ficar quietinho dentro de casa, eu não vou correr esse risco. Né? Corro outros riscos dentro de casa, ok. Mas se eu pensar só no risco que eu vou correr saindo para a rua, é muito mais fácil eu ficar dentro de casa, que eu não corro aquele risco. Então eu evito um risco de estar na rua ficando dentro de casa. E aí só que eu vou ficando dentro de casa, vou ficando dentro de casa, vou ficando dentro de casa, não movimento nada, passa anos da minha vida que eu não fiz nada. Sabe que eu achei essa frase de uma profundidade muito grande, né? Quem não sabe quem é, vai sempre ser o que o outro quer, né? E a gente acaba percebendo isso de um querer agradar o outro, né? A gente vê casais muitas vezes que não se conhecem depois de vários anos, né? Tem uma situação que eu li uma historinha onde era um casal e ele sempre pedia pizza de calabresa. Ele não gostava de calabresa, mas ele pedia porque achava que ela gostava. E ela não gostava de calabresa, ela pedia porque ele achava que ele gostava. Então, o quanto o agradar o outro me deixa também sem querer me conhecer, né? Sem me possibilitar esse autoconhecimento. O, o medo de não ser assertivo ou aceito pelo outro acaba me deixando nessa situação que aparentemente é confortável, mas acaba sendo desconfortável, né? Porque quantos anos daqui a pouco eu comi uma pizza ou a pessoa comeu uma pizza que não gostava para agradar o outro, né? E o mais interessante dessa história é que os dois não gostavam, né? E aí um fica tentando agradar o outro. Então, na tentativa de agradar o outro, tu acaba se desagradando. E aí onde entra a questão da comunicação, né? De novo. E a comunicação que eu falo não é a comunicação propaganda, né? Não é a comunicação publicidade, mas a comunicação verbal, a comunicação não verbal, porque muitas vezes eu posso comunicar uma coisa para ti mesmo sem falar para ti. Às vezes a minha expressão vai ser algo, né? Tu me pergunta, pô, eu vou dar o exemplo aqui, né? Tu falou de comida, eu vou dar o exemplo assim, de aipim, né? Que é uma coisa que eu não gosto. E, claro, tu sabe que eu não gosto, mas quando chega em algum lugar que as pessoas não sabem que eu não gosto e me oferecem, eu vou dizer aquele não, obrigado, né? Eu não vou dizer que eu não gosto e tal, por uma questão de educação, vou dizer não, obrigado, mas certamente, tu que me conhece, a minha expressão já diz que eu não gosto daquilo, né? E as pessoas entendem. Então, muitas vezes, essa comunicação, ela é necessária. E quando a gente tenta agradar o outro, é um sério problema quando a gente tem isso em excesso. Agradar o outro é legal, tá tudo certo, a gente tem que agradar certas pessoas. Desde que não nos desagrade, né, Exato, Eliezer? desde que não Desde interfira no no meu, meu né? pessoal, né? E, e tá tudo certo, né? A gente agradar e tal, principalmente dentro de um relacionamento, que às vezes a gente tem que abrir mão de uma determinada coisa, né, para agradar.
Só que tem que ter um limite, tem que ter um cuidado aí. Porque se eu passo uma vida inteira só te agradando e me desagradando, as chances são de que eu começo a ficar infeliz comigo mesmo. E aí muitas vezes relacionamentos terminam justamente por isso, porque eu começo a ficar infeliz e o outro nem percebe que eu estou ficando infeliz, porque eu estou somente agradando o outro e me desagradando. Então aquele cenário ali já não é mais bom para mim, né? E aparentemente a vida está normal, perfeita, família feliz, ganhando bem, e aquele vazio continua e as pessoas não entendem por quê, né? E aí chega aquele momento em que explode, né? Chega aquele momento que estoura aquilo tudo, e aí as pessoas acabam terminando um relacionamento e sem entender o porquê. E muitas vezes aquela pessoa que é o agradador, que está agradando sempre o. Nem ele sabe por quê, mas ele sente que tem algum vazio. Ele, em algum momento, aquilo foi deixando de. Ele foi deixando de gostar daquela pessoa, ele foi deixando, mas a culpa dele, né? Ele não percebe isso porque ele é um agradador, ele tenta agradar todo mundo. E aquela velha frase, né, do marketing, que quando tu tenta agradar todo mundo, tu acaba não agradando ninguém, porque tu joga para tudo que é lado e não pega em ninguém, né? Tu dá tiro para tudo que é lado e acaba pegando um ou outro respingo aqui ou ali. Agora, quando tu foca numa determinada situação, as chances são de tu acertar muito maior. Então, tu focar naquilo. E isso é também autoconhecimento. E dentro dessa fala que eu trouxe, né? Dessa fala que me chamou a atenção essa semana. Te pergunto, qual seria uma mensagem final que a gente poderia deixar para os nossos cafenautas? Independente do, do estado que tu tá, independente da situação que tu tá, busca autoconhecimento, vá se conhecer. É, eu não sou psicoterapeuta, não sou terapeuta, nem psicólogo, mas uma coisa que eu sempre recomendo, faça psicoterapia, vá buscar se entender, se conhecer, porque vai ver que nesse momento vai clarear completamente tanto a tua vida pessoal quanto a tua vida profissional. Tu vai começar a se entender, tu vai começar a ter uma identidade, né? Eu que trabalho muito com posicionamento de marca, posicionamento pessoal, uh, a gente percebe que muitas vezes o problema está antes do marketing em si, antes de se posicionar numa rede social, está muito ligado ao autoconhecimento. As pessoas chegam até mim dizendo assim, eu quero me posicionar, eu quero saber fazer vídeo na internet, e às vezes, eu não consigo gravar um vídeo. Está muito antes de abrir uma câmera e gravar o vídeo. Às vezes está no medo de julgamento, tá porque se acha feio, porque se não tem uma autoestima boa. Então existe um problema de autoconhecimento antes de qualquer coisa. Então busque esse autoconhecimento, busca se conhecer, porque vai perceber que vai clarear a tua vida pessoal e profissional e tu vai imprimir a tua identidade, vai imprimir teus princípios e valores na tua comunicação e no teu caminho. E no momento que eu tenho autoconhecimento, ou que eu busco autoconhecimento, eu aprendo a me respeitar, né? Total, Eu tenho um entendimento de mim que o respeito permeia em todos os campos. Não sei se tu concorda com isso. totalmente. Mas o papo tá excelente, né, Eliezer? A gente ih, ficaria Ainda horas, mais sobre esse assunto, né, que a gente quase não gosta quase não gosta. de falar sobre, né? Mas a gente tem agradecimentos hoje. Temos, vamos Quais lá. são os nossos agradecimentos? Agradecimento à nossa patrocinadora Master, EZ Comunicação, né? A Z A, Comunicação desde de 2004, acompanhando a 2004, nossa né? jornada. Estamos aí há 22 anos aí, né, nessa jornada. Também vamos agradecer, embora a gente não tenha aqui, eu acho que hoje o logo deles ali, mas vamos agradecer a GS Personalizados aí Pelas canecas pelas canecas. lindas, que fazem total diferença no Total nosso café, diferença, né? né? É muito mais gostoso o café nessas canecas, né? Café com internet sempre é uma boa Sempre. pedida, né? E fica aí, né, aberto aí os nossos cafenautas aí para nos sugerirem temas, Temas. né, nos sugerirem convidados, né, que agora a gente está com um quadro que a gente traz convidados aqui para a gente bater um papo, contar as histórias, Inclusive, só tá vindo história boa, né, só Eliezer? história boa. Então fica aberto aí para sugerir convidados para a gente bater esse papo aí, trazer a história deles. Né? Se conhece alguém que tem uma história bacana para ser contada, a gente vai trazer para cá também.
E eu acho que é isso. A gente encerra hoje por aqui, mas a gente volta aí com um próximo episódio, com outro assunto. A gente ainda não sabe qual vai ser o Ainda assunto. não sabe, mas vai ser bom. Vai ser bom com certeza. É isso aí, gente. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.